Lucas capítulo 1. O tema dessa pregação é preparai o caminho do Senhor. Vamos repetir? Preparai o caminho do Senhor. A moção que vai nortear a nossa pregação é que nós somos servos do Senhor, servos dele. E é interessante que você preste muita atenção nessa pregação, que eu tenho certeza que depois da palavra pregada para você, você vai sair daqui uma pessoa diferente do que você chegou, amém? Amém. Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, estou lendo, são 17 versículos, então preste bastante atenção. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitimos àqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheçais a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Versículo 8. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as dificuldades e as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário e aí ofereceu perfume. Todo o povo estava de fora, a hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor assustou. Versículo 13. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus como espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar um povo bem disposto. Essa é para nós, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, como nós ouvimos aqui no texto sagrado, e eu disse que para você prestar bastante atenção nessa pregação, que eu preparei ela com muito carinho. Nós vemos aqui nesse texto sagrado a anunciação do nascimento de João Batista, um dos maiores profetas da Sagrada Escritura. Só que quem escreveu o Evangelho foi Lucas. Lucas, ele não era discípulo de Jesus Cristo, ele era discípulo de Paulo. Ele não conheceu Jesus. Por isso que aqui no início, quando eu comecei a ler, ele vai dizendo que escreveu não por ser testemunha, mas porque ouviu daqueles que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, que caminharam com ele. Lucas era discípulo de Paulo, e ele escreveu aquilo que ele escutou dos apóstolos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que São Lucas está narrando uma história de pessoas que viveram com Jesus. São Lucas, ele é considerado um médico, ele era um médico na verdade, tanto que ele escreve muito bem, ele tem uma forma de escrita muito bela. Tanto que se você pegar o Evangelho de São Lucas para comparar com o de São Marcos, naquela passagem onde o paralítico está sendo levado por seus amigos até Jesus numa casa que estava lotada, diz que eles não conseguiam entrar e eles foram por cima das telhas colocar aquele paralítico. E São Lucas, se você for comparar com São Marcos escrevendo, que não era uma pessoa tão culta, ele vai escrevendo que foi colocado em cima da telha e desceram
o paralítico até Jesus. São Lucas, por ter uma escrita melhor, por ser um médico, ele escreve que como que por entre as telhas eles desceram o paralítico até onde Jesus estava. Então a gente começa a entender a diferença dos evangelistas, apesar de serem sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É interessante nós sabermos a importância da palavra de Deus e entender quem escreveu, o contexto, que época e por quê. Isso foi só uma introdução, um esbanjar de conhecimento para vocês conhecerem um pouco mais a Sagrada Escritura. E nós vemos então agora a anunciação do nascimento de João Batista. João Batista, como eu disse, um dos maiores profetas da Sagrada Escritura, porque o próprio Jesus vai olhar para ele e vai dizer que não tinha homem maior que João Batista, nascido de mulher. Olha só a importância desse homem de Deus na história da Sagrada Escritura. Para você ter ideia, o profeta Isaías falou de João Batista antes de falar de Jesus. Ele disse que antes de vir o Messias, viria uma voz que clamaria no deserto para preparar os caminhos do Senhor. Olha a importância de João Batista na Sagrada Escritura. Só que antes de João Batista nascer, sua mãe estava entristecida, Isabel, com seu pai Zacarias, porque Isabel e ele eram velhos, e Isabel era tipo por estéril. Era uma mulher que não podia ter filhos, mas aquele homem e aquela mulher confiavam no Senhor, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. E eles rezavam, e naquela tarde aconteceu que Zacarias teve a graça de oferecer o perfume do Senhor. O sacerdote toda a tarde ia até o altar do Senhor, ao templo, à sinagoga, para oferecer um sacrifício a Deus. E naquela tarde Zacarias foi privilegiado, e ele que foi levar o perfume, ele que foi oferecer um sacrifício para o Senhor. E quando ele entra lá para oferecer o sacrifício, que ele começa a oração, o que acontece? Um anjo desce do céu. Esse anjo é aquele mesmo que aparece para a Virgem Maria, é o arcanjo Gabriel. Ele desce poderosamente, olha para Zacarias e diz assim: meu querido, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Deus me enviou no alto do céu para dizer que ele escutou a tua oração, e eu sou uma mulher que ela tira por estéreo, e vocês são velhos, mas Deus deu a graça de vocês a partir de hoje terem um filho, porque para mim, querido, nada é impossível. Olha para quem está do seu lado e fala: para Deus nada é impossível. Sacode essa pessoa que está do seu lado e fala: para Deus nada é impossível. Então acontece, presta atenção aqui, olha para mim que essa pregação é especial para você, querido. Eu confessei antes de vir para cá, eu falei: essa pregação vai ser de Deus, porque é tudo dele, né? João 3,30, para que ele cresça e eu diminua, aleluia, como João Batista. Eu quero diminuir, Deus tem que crescer. Eu quero fazer essa pregação bela para que você entenda o poder da palavra de Deus. Então ele ofereceu o sacrifício e recebeu essa graça de Deus, e foi atendido pelo Senhor. Então Isabel fica grávida, aquela historinha que nós conhecemos, que Nossa Senhora depois, quando recebe o anúncio de que ficaria grávida do Messias, ela vai para sua prima Santa Isabel, ela já está grávida de 6 meses. Então isso é 6 meses antes de Jesus ainda nascer, gente, presta atenção nisso. Olha que coisa bonita, ele veio preparar o caminho antes de Jesus nascer. E aconteceu isso belamente. E eu quero falar sobre João Batista. Essa pregação de preparar o caminho do Senhor, ela tem que ser em cima de João Batista. E João Batista era uma pessoa consagrada a Deus. Ele seria uma pessoa que prepararia os caminhos do Senhor. Ou seja, ser João Batista, querido, não é fácil. Não é fácil ser João Batista, principalmente no tempo que ele vivia, porque muitos falsos profetas já tinham vindo dizendo que era o Messias. Até o próprio Jesus, ele vai alertar em Mateus 24, porque se levantarão falsos profetas, falsos cristos, que farão milagres a ponto de seduzir até mesmo os eleitos. Por que Jesus diz isso? Já se perguntou? Porque já tinha vindo um monte de gente dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou Deus, vim libertar Israel. Mas eram falsos profetas. E pera. Então João Batista, ele recebe a missão mais importante da face da terra, depois de gerar Jesus no ventre, que foi de Nossa Senhora. Ele veio preparar o caminho de Deus, o caminho de Jesus. E a mesma coisa que você foi chamado nessa noite. Porque se João Batista, querido, eu já quero profetizar na sua vida, dizendo que se ele foi chamado a preparar o caminho de Jesus para a sua primeira vida, nós aqui nessa noite somos chamados a preparar o caminho dele para a segunda. Não é verdade? Jesus não vai voltar e nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E eu peguei peguei quatro coisas que nos fazem preparar o caminho do Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala: se prepare. O Espírito Santo vai te agarrar nessa noite.
Amém? Amém. Amém. A primeira coisa que nós aprendemos com João Batista em quesito preparar o caminho do Senhor. Pera, deixa eu dizer uma coisa antes para você não se perder. João Batista preparou a primeira vinda de Jesus. Nós estamos preparando a segunda e eterna. Pera. Você não entendeu? Se a missão de João Batista foi tão importante, mas tão importante, que preparou a segunda vinda de Jesus, que seria uma vida curta, humana, de 33 anos, a nossa é mais importante ainda, porque a preparação para a segunda vinda de Jesus é uma preparação para uma vinda de eternidade. Você não está entendendo? Olha o chamado que Deus colocou no meu, aleluia, e no seu coração. Nós somos chamados a preparar o caminho de Deus de uma forma que Ele vai reinar por toda a eternidade. E eu separei 4 coisas. A primeira coisa que nós precisamos para preparar o caminho do Senhor é preparar a segunda volta do Senhor. É necessário que você entenda nessa noite que você não foi chamado simplesmente a vir no grupo de oração, a participar da Santa Missa, a viver a sua vidinha normal. Não! Você foi chamado, homem e mulher, criança, jovem, adulto, idoso, a preparar o caminho do Senhor na sua segunda vinda. Todos nós somos profetas. Somos profetas de Deus. E como que nós preparamos isso, Natan? Agora que começa a ficar difícil. Como que se prepara a segunda vinda do Senhor? O que o Monsenhor Jonas da Bíblia ele fala? Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Não tem como você preparar o caminho de Jesus para a sua segunda vinda eterna se você, homem e mulher, não for um santo e uma santa. Nós precisamos ser santos. Deus nos quer santos. Levíticos capítulo 19, versículo 1 diz que o Senhor disse a Moisés, que dissesse à Assembleia de Israel, isso Moisés disse à Assembleia, o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus. Sem santidade ninguém vai para o céu. Por isso você precisa mudar de vida. Por isso que você precisa se converter. Por isso que você precisa parar de reclamar. Por isso que você precisa ser uma pessoa melhor. Porque Deus te quer no céu, e só entra no céu quem tem santidade de vida. 1 Tessalonicenses 4:3, São Paulo vai gritar e dizer: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Jesus Cristo ele é tão radical nesse ponto, irmãos, mas tão radical que ele diz em Mateus 5:48: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. A nossa santidade prepara a segunda vinda do Senhor. A nossa santidade, por isso que nós não podemos ser meio a meio. Por isso que não tem como você ter um pé na igreja, querido, e um pé no mundo. Por isso que não tem como você ter um pé na igreja e um pé no espiritismo. Por isso que não tem como você ter um pé na igreja e acreditar em reencarnação. Por isso que não tem como você ter um pé na igreja e ver horóscopo. Não tem como, gente. Apocalipse 3,15: eu vou ser quente ou frio. Os mornos serão vomitados da boca de Deus. O que diz em Tiago 22? Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E não apenas ouvintes. A gente vem na igreja 1, 2, 3, 4, 30 anos e ainda não converteu a nossa vida. Ainda não ama Jesus como deveria amar. E eu não estou falando só para vocês não, mas é para os servos também. Porque a gente está na igreja às vezes como servo, aqui na frente com o microfone na mão, gritando para todo mundo ouvir, só que a gente também não tem santidade de vida. Dizemos que amamos o Senhor, mas não cumprimos fielmente os mandamentos. E o que disse Jesus? João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. E João 8,44 diz que Satanás que faz a mentira. Nós não queremos ser filhos da mentira, queremos ser filhos da verdade. Porque João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade. Aleluia! Eu estou enchendo você de Bíblia, de informação, para que você entenda que Deus te chamou a ser João Batista, a preparar a segunda vinda dele por toda a eternidade. Para que você entenda a necessidade, irmão, para você ser santo. Não tem como você ser santo se você mente, se você julga, se você fala mal do outro, se você fofoca. Não tem como, irmãos. Não tem como.
Não tem como ser meio a meio. Está cheio de gente na igreja que só vive reclamando, só vive triste pelos cantos, porque não entendeu que foi chamado a ser o que João Batista. Fala para essa pessoa que está te falando, estou com vergonha de você. Não é verdade? Olha para mim aqui. Olha para mim. Precisamos ser santos, irmãos. A gente pensa assim, não, ser santo é só para ser um cabelo de leves, correto? É santo é aquele? Seu cabelo de leves. A gente pensa assim, não, ser santo é só para ser um cabelo de leves. Ser santo é só para São José. Ser santo é só para João Batista. Eu não, deixa eu ficar na minha vidinha, na minha casa, tranquilo, sentado, comendo meu torresminho, todo final de semana bebendo minha cerveja. Pera. O que João Batista aqui, ó? Para ele ser profeta, ele tinha que ser igual a Elias. Ele não bebia nem vinho e nem cerveja. Como é que você quer servir a Deus e servir ao álcool? Porque às vezes você vai ser do álcool do que de Deus. Bebida não é pecado, irmãos. Mas quem quer ser profeta e santo como João Batista, renuncia a bebida por amor de Jesus. Amém. Eu tenho visto por aí onde eu vou pregar o que a bebida tem feito na vida dos jovens, o que a bebida tem feito na vida das famílias. E você quer vir na igreja comigo um copo de quis, depois de passar a tarde assistindo futebol, encher a cara de cachaça. Fui bravo, né? Mas não é uma verdade? Como é que você tem coragem? Como é que nós temos coragem? Que santidade é essa? Vamos preparar o caminho do Senhor? Assim eu duvido, irmãos. É difícil, né? Escutar uma palavra dura. É difícil, mas nós precisamos mudar, e Deus nos dá a graça de mudar. Deus nos dá, irmãos. Não sai daqui pensando, meu, agora eu nunca mais vou ser santo. Não, dá tempo, dá jeito, vai ter graça de Jesus. Comece a colocar o seu joelho no chão. Eu estou tendo uma visão do seu oratório aqui, todo empoeirado, sujo, a sua Bíblia aberta no Salmo 90 na sua casa, amarela a página, porque você não lê. Só fica lá a Bíblia aberta, santificando barato e traça que passa por cima e que gruda nela. Mas você não santifica, porque você não lê a Bíblia. Não reza o terço. Quer ser santo, não quer rezar o terço. Quer ser santo, não quer vir na missa domingo. Estou cansado. Tem gente aqui em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Igual falam muito, né, pra mim. Nossa, meu Deus, eu não posso agora vir esse domingo na missa, porque os meus parentes estão aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. No céu, não tem nem marido e mulher, quanto mais parente, querido. Seus parentes não vão te levar para o céu, não. Quem vai te levar para o céu é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Vou falar para quem está do seu lado, para preparar o caminho do Senhor, você precisa ser santo. A segunda coisa que João Batista nos ensina, a necessidade de, presta atenção aqui, ó. A segunda coisa que ele nos ensina, a necessidade de sermos profetas. Natan vai ser profeta só para os pregadores. Não, Natan, ser profeta é só para o irmão seu Jesus da Bíblia, é só para a canção nova, quem prega lá. Não, queridos, todos, os mais velhos, os mais novos. Ana, a profetisa Ana do tempo, não, você pode pensar assim, não, mas eu estou velho. Ana tinha 84 anos e servia o Senhor, a profetiza Ana. Abraão, 75, quando chamado, teve um filho com 100 anos de idade, profeta do Senhor. Zacarias e Isabel eram velhos e eram profetas. Você também é chamado a ser profeta. Eu não sei se você sabe, mas quando você é batizado, você é consagrado sacerdote, rei, rainha e profeta. Só que a gente acha que é só para os pregadores. Não, eu não preciso ser profeta. Basta. Não, precisamos ser profetas. No nosso trabalho, na nossa casa. Sabe quando lá no seu trabalho começam a falar que são a favor do aborto? Você tem que levantar com o João Batista, defender sua fé, tudo que você acredita. Muitas crianças morrem e a gente não tem nem coragem, né? Respeito humano, né? Por favor, gente. Precisamos ser. Sabe o que João Batista fazia? João Batista gritava, raça de víboras. Xingava o povo. E Jesus elogiou o pregador que xingava o povo. Interessante, né? O maior homem nascido de mulher, João Batista. Como é que Jesus Cristo anuncia um homem que xingava o povo? Sabe por quê? Porque Jesus também dizia para os fariseus sepulcros caiados. Não tinha medo de ser profeta. Não tenha medo de defender aquilo que você acredita no seu trabalho. Porque aquele que me negar aqui nessa terra, disse Jesus, eu negarei diante de meu Pai. É dura essa palavra, né? É duro.
mas nós precisamos ser profetas, ser levantados como o Senhor, porque não tem como, irmãos, não tem como nós que somos profetas compactuarmos com as coisas do mundo. Como que você quer ser profeta se você às vezes fica na sua casa de domingo, não vem na missa, vai ficar assistindo Faustão, vai ficar assistindo SBT lá, o Domingo Legal, sei lá o nome dos programas, nem assiste televisão, gente. Que anunciei por amor a Jesus, tem que ficar ligado às notícias, tá certo? Eu também preciso, eu sou pregador. Mas, como é que é o nome do programa do Silvio Santos mesmo? Ele fica jogando dinheiro? Esqueci o nome, gente. Enfim, você sabe qual é o programa. Quanto católico faz isso? Ao invés de vir pra mim, você fica lá vendo se precisa jogar dinheiro e querendo, nossa, eu queria falar. Aí desejar, não, olha aqui pra mim, vocês viram que vocês gostam, né? Fala pra quem a pessoa tá com vergonha de você. Fala pra essa pessoa, tá com vergonha. Olha pra mim. E é verdade, ao invés de você estar na sua casa, desejando, poxa, como eu queria estar na Santa Missa agora. Como eu queria, tem lugares que não tem padres, que eles têm missa de 6 em 6 meses. Sofrem por não terem um padre para celebrar a missa. E a gente que tem todo domingo não dá valor. Como é que queremos ser profetas assim? Você acha que João Batista faltava uma missa? Brincadeira, não tinha missa. Mas você acha que ele faltaria se tivesse? Não! Porque ele era profeta. São João Batista era diferente. Você tem que ser diferente. São João Batista se vestia com uma pele de carneiro. Ele comia só gafanhotos e bebia mel. Não bebia vinho nem licor. Tenho certeza que se tivesse cerveja ele não beberia. Nós temos que ser diferentes. Profeta é diferente. Profeta é olhado pelos outros e fala assim: nossa, idiota, você é bobo, você segue Jesus. Aí você anda com a cruz no pescoço, meu Deus, você é um babaca. Você anda com a blusa de Nossa Senhora, idolatria. Para de ser bobo, gente. É a nossa fé. Sejamos profetas, no testemunho. Olhar e ter coragem de dizer: eu acredito, é a minha fé. No dia que Jesus voltar, a gente vai ver, querido. Profeta, gasta o tempo para Jesus, gasta o tempo. Eu estou gordo, eu não tenho tempo nem de fazer academia, mas no dia que Jesus voltar, eu vou olhar para ele e falar assim: olha, Senhor, eu não tive tempo nem de fazer caminhadas, tanto que eu servi ao Senhor, mas pode ficar tranquilo que essa montanha que está descendo de pessoas aí, eu trouxe para você. Amém. Você não precisa largar essas coisas não, viu? Seu trabalho, seus afazeres, você ficar rezando ou gritando na praça falando de Jesus. Não, não é isso. Vamos ter discernimento. Cada um tem a sua vida. Seja profeta na sua realidade. Você mãe, você pai, quando você vê seu filho, presta atenção aqui, ó. Quando você vê o seu filho sentado na sala, 6 da tarde, assistindo aquela porcaria de malhação, vai lá como um profeta e desliga com carinha da televisão. Porque aquilo não é coisa de ninguém ver, aquilo não é bom para ninguém. Mas eu acho que o seu filho está precisando ser profeta e desligar quando você vai ver a novela, né? Enfim, vamos lá. Primeira coisa, precisamos preparar o caminho do Senhor. Com o que? Com a santidade. Segunda coisa, precisamos ser profetas. E o profeta não compactou com as trevas do mundo. Amém? Amém. Desculpa, eu peço perdão se eu estou sendo um pouco duro com vocês na pregação. Mas é porque eu tenho ido nos grupos de oração hoje em dia e eu tenho visto um povo morto. São João Batista, ele preparava um povo bem disposto. E é o que eu peço para Jesus em toda a pregação. Eu falo, Senhor, que essa pregação seja como a primeira, a última e a única da minha vida. Por isso que eu grito mesmo, eu rasgo o verbo, eu falo o que tem que falar. E não estou nem preocupado se você está gostando ou não, porque o meu intuito é agradar a Deus. Só que olha, graças a Deus, misericórdia é um dos frutos do Espírito Santo. E eu sei que é difícil. Eu estou junto com vocês. Pregador não é anjo, não. Pelo contrário, somos os que têm mais fraquezas. Mas sabe qual é a diferença de uma pessoa que quer ser profeta mesmo? É aquela pessoa que cai, mas tem coragem de se levantar de cada queda. É isso que você tem que fazer. Não foi profeta um dia, deixou de ser santo um dia, confessa, recomeça, inicia um caminho de novo, se levanta, nasce de novo, João Batista. Nasce de novo. Se precisar matar essa pessoa aí, ó, porque às vezes você talvez está aqui, ó, e nunca foi João Batista, nem sabia que você era chamado a ser João Batista. Tudo bem, a gente mata o homem velho hoje na oração pós-pregação e você inicia uma vida nova. E se eu precisar matar de novo, a gente mata até precisar voltar. Até Jesus voltar, a gente vai matando o homem velho e vivendo a vida nova.
Porque São Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, isso tudo se fez novo. Amém. Novo. Pode aumentar um pouquinho o violão se puder. Terceira coisa, precisamos, deixa eu ver aqui meu tempo, está quase acabando, falta 10? Ótimo. Precisamos ser novos Elias, como foi João Batista. Presta atenção, olha como é que você vai preparar o caminho do Senhor. Presta atenção nisso. Por que João Batista ele é comparado com Elias? Por que nós precisamos ser como Elias para ser como João Batista, para preparar o caminho do Senhor? Elias, ele nasceu num tempo em que a nação de Israel, o povo de Deus, tinha se afastado do Senhor, e o rei Acabe, que era o rei que governava naquela época, tinha se afastado de Deus, junto com uma mulher chamada Jezabel. Quem já ouviu esse nome Jezabel? Levanta a mão. Todo mundo. A Jezabel era uma miserável que fez o rei Acabe cair com ela, e ele começou a adorar o Deus que aquela mulher adorava. Ela era pagã, adorava um Deus que a nação de Israel era proibida. E o que Elias fez? Elias nasce nesse tempo, e Elias, quando ele nasce, ele precisa ser profeta de Deus para preparar o caminho do Senhor, para fazer o povo de Deus voltar à lei que o Senhor tinha dado a Moisés. Então Elias se levanta e Deus manda ele ir até Jezabel e até Acabe para dizer algo da parte do Senhor. Então Elias se levanta e Elias vai sozinho, uma nação que já tinha virado as costas para Deus. Você está entendendo isso? A nação tinha virado as costas para Deus, o rei daquela época e a rainha, podemos dizer assim, e tinham virado as costas para o Senhor. E naquele tempo o Senhor levantou o profeta Elias e foi profetizar algo da parte de Deus. Elias chegou, olhou na cara de Jezabel de Acabe, apontou o dedo como profeta, preparando o caminho do Senhor, olhou e disse assim: pela vida do Senhor Deus a quem eu sirvo, durante 3 anos não vai chover na terra de Israel, por causa da palavra do profeta corajosa. E você precisa ser corajoso na sua realidade, dentro da sua casa, se impor quando é necessário, pai e mãe, porque filho não manda em vocês, nós precisamos obedecer. Querendo ou não, você que manda dentro de casa. Você pede o pé na porta e fala: quem manda é eu, iluminado pelo Senhor Jesus. Amém. Então ele vai, olha para Jezabel e Acabe, profetiza, e fica 3 anos sem chover naquela terra. O que aconteceu? 3 anos sem chover, a nação virava pelo trigo. Se não tem chuva, não tem trigo, não tem orvalho. O que aconteceu? Jezabel queria matar o profeta. Olha como é que não é fácil ser profeta. Às vezes você vai se levantar dentro da sua casa e falar alguma coisa. Você que tanto tempo foi relaxado, não cuidou bem dos filhos, da família, vão querer se revoltar contra você, vão querer xingar você. Ah, mas você tem um passado totalmente errado. Ah, mas você tem também, você não fazia isso. Mas a partir de agora eu vou fazer. Quem manda é o Senhor Jesus. Isso é ser profeta, isso é preparar o caminho do Senhor. Não é só simplesmente preparar pregando nos grupos de orações, porque talvez você nem tenha o dom de pregar, querido. Talvez você nem tenha o dom de cantar, querida. Mas prepara o caminho do Senhor dentro da sua casa. Prepara eles ali para a segunda volta de Cristo. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Está vendo, queridos? É isso. E o que acontece? O profeta Elias, por isso que João Batista é comparado com ele, é o novo Elias, podemos dizer. Ele se esconde na gruta e pede a morte, com medo de morrer. E mediante isso acontece aquela coisa maravilhosa, que Elias entrou quase que numa depressão. Assim interpretam muitos exegetas, que Elias entrou numa depressão profunda, uma tristeza profunda. E talvez você está aqui, você está assim essa noite. Mas Deus mandou naquela época Elias, ele mandou um corvo para Elias, levando meio pão cozido. Olhou para o profeta Elias e falou para ele assim, na torrente de Carite: come esse pão através do corvo, come o pão e bebe a água do filete. O que Elias fez? Comeu o pão, bebeu a água do filete e se sentiu fortalecido da tristeza que estava sentindo por ser profeta. Deixa eu falar para você, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que aquele pão que o corvo levou e a água do filete era a prefiguração da Eucaristia.
Ou seja, se você está fraco, se você está querendo desistir, se você está cansado, se você quer chorar, se você não se vê como João Batista, vai para a Santa Missa, porque da mesma forma que o profeta Elias comeu pão cozido, bebeu água do filete e se restaurou, se você for fiel pelo menos à Santa Missa, Deus vai te levantar e vai fazer com que você viva uma vida feliz. Amém. Ou seja, querido, você precisa o quê? Ser como Elias, corajoso de olhar para Deus, se ajoelhar e dizer: Senhor, a situação da minha vida é essa. Eu estou cagado, eu não sou João Batista, não. Acho que eu sou Jezabel e Acabe. Eu estou destruído. Talvez eu sou que está fazendo tudo errado, mas eu estou aqui hoje, nessa noite, e eu quero mudar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, baixa o seu peito e fala: eu quero mudar. Eu quero mudar. E quem mora junto dentro de casa, que está aqui no grupo de oração, tem a responsabilidade de olhar para ele quando ele quiser voltar para falar: olha, você disse que queria mudar, então eu tenho que bater em você, mas eu vou te fazer santo. Olha para quem está do seu lado e fala agora: se você não for santo, eu vou bater em você. Pode falar, não tem problema não. E a última coisa para terminar, tem 5 minutos. 5 minutos. João Batista, ele preparou para a primeira vinda de Jesus. Presta atenção aqui. Foi só um barulho, só as crianças. Olha para mim. Não deixa os barulhos dispersar a gente. O diabo está vendo que vocês estão cheios de Deus. Isso. Presta atenção. A última coisa. João Batista, ele preparou um povo bem disposto para a vinda de Jesus. Ele pregava: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, converte a vida, o Messias está chegando. Tanto que pensavam que ele era o Messias. És tu o Messias? Ele disse: nossa, querido, eu batizo com água. Aquele que virá depois de mim, pode preparar no Senhor do Espírito Santo, viu? Aquele que virá depois de mim não vai batizar com água, mas não, vai batizar na água e no fogo. E é isso que Jesus vai fazer no final dessa pregação. Vai batizar com fogo mesmo. Então, ele preparou um povo bem disposto, e precisamos ser bem dispostos. Sorria, mesmo na tristeza. Sorrir no sofrimento, querido, não é falsidade, não. É maturidade espiritual. É você olhar para você com a sua vida sofrida, cansada do trabalho. Talvez você está até dormindo nessa pregação, de cansaço, mas você está aqui, fiel a Deus, sorrindo para Ele, bem disposto. Porque se Jesus voltar e você pegar aquela cara que você fica todo dia de limão azedo, Ele não vai querer te levar. Por isso você precisa estar bem disposto, sorridente, alegre, rezando todos os dias. O que São Paulo fala? Filipenses 4,4: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Entregai as vossas preocupações, tristezas, aflições em oração, súplicação de graça. Mas sorria, porque Deus disse para vocês: alegrai-vos no Senhor. Você sabe qual é a diferença de um homem e de uma mulher de Deus? E eu quero que vocês prestem atenção bem nisso. Presta atenção nessa, irmão, você vai gostar. Vai te ajudar nessas pregações também. Olha só que interessante. A Bíblia diz que o povo de Israel estava afastado de Deus. Você que é pregador, presta atenção. Você usar essa sua pregação. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando estava afastado de Deus, no tempo do profeta Neemias, do sacerdote Esdras, o povo tinha se afastado de Deus, e Deus levantou o profeta Neemias para fazer com que o povo voltasse. Aí o profeta Neemias começa a ler junto com Esdras a lei no dia, numa praça pública. O povo se chora de arrependimento. E o profeta Neemias olha para eles e fala assim: vai para casa, come um cordeiro, mata ele, divide com a família. Se a família for pequena, divide com o vizinho. Se a família for grande, pode chamar mais gente. Mas é o seguinte: vai para casa, volta, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quem já escutou isso? Quem já escutou essa palavra? Agora que eu vou explicar, presta atenção agora nisso. Olha para mim e pergunta: o que tem a ver? Não precisa perguntar, mas o que tem a ver alegria com força? O que tem a ver alegria com força? Nada a ver, né? Deixa eu explicar para você. Agora, a palavra alegria na Bíblia tem 3 significados. O primeiro é do hebraico, shadal, que significa comunhão. O segundo significado da palavra alegria na Bíblia vem do aramaico, que é shidel, que significa um sofrimento sem explicação, um enigma, algo enigmático, velado. E o terceiro significado, isso para ser um pouco bem disposto, tá? E o terceiro significado é força, que vem do grego, chairo.
Ou seja, a palavra alegria na Bíblia tem 3 significados: Shadal, do hebraico, comunhão; Shidel, do aramaico, sofrimento sem explicação; e o terceiro, Shairon, do grego, força. Ou seja, por que Neemias olha para aquele povo entristecido, sofrido, porque não era João Batista, porque não era profeta, porque não tinha santidade, e diz: voltai para casa, comei, porque a alegria do Senhor é a vossa força? Porque ele queria dizer que a nossa comunhão com Deus, para quem é Deus? Para quem está bem disposto, a nossa comunhão com Deus, Shaddai, ela é tão grande que mesmo que nós passemos por um sofrimento sem explicação, Shidel, nós teremos força. Por isso que Neemias pode olhar e dizer: a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, porque a gente tem tanta comunhão com Deus, a gente está tão bem preparado, a gente está tão bem disposto, que mesmo que a gente passe pelo sofrimento, nós temos a força do Senhor. Por isso que nós temos alegria. Olha que coisa bonita, gente, a palavra do Senhor. Se você tivesse lido isso, você ia ter visto tudo isso? Mas é a graça de Deus que me dá bons estudos para trazer para vocês. Sejamos bem dispostos para a segunda vinda do Cordeiro, por toda a eternidade. Amém. Sejamos bem dispostos, porque, sabe, Jesus não quer voltar e te encontrar de cabeça baixa, entristecido. De fato, ele disse: no mundo vós haveis ter aflições, do evangelho de ontem, mas coragem, se eu venci o mundo. Eu venci. Você sabe que a Bíblia diz 366 vezes coragem, não tenha medo? Sabe por que 366? Porque é uma para cada dia do ano, até para o ano passado, que foi no bissexto. Uma vez por ano, Jesus está dizendo: coragem, o sofrimento veio, bateu a sua porta, chegou no telefonema, numa notícia ruim, num parente que ficou doente. A alegria do Senhor é minha força, porque a minha alegria independe do sofrimento que eu passo, porque ela vem do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. 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 Vamos ficar de pé? Olha, eu venho muito feliz para pregar, todo dia, e bravo também, né? Porque às vezes eu sou bravo, mas é porque eu encontrei. Não importa a sua idade, não importa se você é uma pessoa mais idosa. Eu vejo que tem muitas pessoas mais velhas aqui que eu. Você pode estar pensando assim: poxa, é um moleque, ele não sabe nada da vida. Mas eu sei, querido, porque não por mim mesmo, mas é pelo Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho 7 anos de caminhada, uns 3 pregando o Evangelho, e Deus, mesmo no sofrimento da minha vida, só me dá felicidade. Você nunca vai me ver entristecido, de cabeça baixa, não por mim, porque como disse Jesus, João 15,5, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. João Batista não pôde fazer nada sem o Espírito Santo, e nós também não podemos fazer nada sem Ele. Por isso que agora, vamos se pregar. Batiza-me. Você tem que pedir o Espírito Santo para você sair daqui com João Batista. Nós temos que sair daqui mesmo profetas, santos, bem dispostos, homens e mulheres de Deus, cheios de sorriso nos lábios. Sabe qual é a coisa mais triste que eu encontro no grupo de oração? Sabe qual é a coisa mais triste? Presta atenção aqui, ó. A coisa mais triste é eu chegar no grupo de oração e ver um monte de gente batizada no Espírito Santo, com um semblante assim, ó. Todo mundo triste. Deus não chamou ninguém a ser infeliz. Deus é inacessível ao mal, Ele não dá mal para ninguém. Mas se você está passando por um sofrimento, Ele está permitindo para que você possa ser santo. João Batista. Eu quero que você saia daqui, olha, com um sorriso, mas tão gostoso que o Espírito Santo vai te dar, que você vai chegar na sua casa e vai dizer assim: o que aconteceu, mãe? Mãe, tá, não aconteceu. Você vai chegar com um sorriso tão bom, mas tão bom que você dizer assim: o que aconteceu? Você viu um passarinho verde? Não, vi a pomba do Espírito Santo de Deus. Amém. É verdade. Eu quero que semana que vem você venha com vontade no grupo de oração. Se você não vir semana que vem, eu vou pedir para Jesus dar uma cacetada em você. Eu quero que semana que vem o seu sorriso saia tão bonito hoje, irmão, tão bonito hoje, senhora, tão bonito hoje, irmãos. E quando você sair daqui, a primeira pessoa que você passar na esquina, da onde você veio, porque eu quero ir lá semana que vem. Eu quero ir lá. Ah, você pode estar pensando assim: mas não,
precisa de um pregador como você na tua vida toda semana. Não, não precisa. Porque as pessoas vão olhar para vocês e já vai ser uma pregação. Vocês vão precisar de ninguém aqui na frente. Vocês vão chegar semana que vem só para levantar os braços e louvar e agradecer a Deus. Nem vai pregar. Ninguém vai pregar semana que vem. Ninguém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somos João Batista. E se vivermos tudo isso como o Senhor quer, prepararemos a segunda volta do Senhor. Se você crê nisso, pode aplaudir nosso Senhor. Quem vai preparar o caminho do Senhor, que diga eu? Quem é um povo que disposto, que feliz, alegre, sorridente, diga eu? Então vamos rezar. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos com vontade.